Capítulo 7. Encaçada pelas medicinas espirituais. E acabou que o Elder Owen foi o Elder que registrou o livro para Shu Feng. Entretanto, ele tinha também outra identidade. O diretor do prédio de habilidades marciais. Ele sentiu que a pessoa que danificou o mecanismo de pilar daquela maneira tinha sido Shu Feng, mas então depois de pensar cuidadosamente ele sentiu que isso não estava certo. Depois de tudo, Shu Feng tinha apenas treinado a palma da ilusão por 10 dias, era impossível para ele estar apto de usá-la em tão alto nível. Elder Owen, olhe isso. Justo quando ele estava pensando pesado e incapaz de entender, uma chamada veio do quarto ao lado do dele. Mas o pilar agora não era a parte importante. Owen foi surpreendido outra vez, porque o mecanismo de pilar no quarto adjacente estava completamente destruído. 3 estilos de trovões, o segundo estilo. Ninguém da corte externa pode treinar essa habilidade. Desta vez, o rosto de Owen se tornou sério. Os 3 estilos de trovões. Era uma habilidade que apenas discípulos do núcleo poderiam treinar. Agora que isso tinha aparecido na corte externa, o que mais ou menos significava que havia discípulos do núcleo que vazaram essa habilidade para a corte externa. Mas depois de pensar mais precisamente, ele sentia que isso era impossível. As regras na escola Dragão Azul eram muito restritas. Se alguém secretamente vazasse o livro de habilidade, isso poderia ser descoberto muito facilmente. Os discípulos do núcleo não seriam tão estúpidos para fazer esses tipos de coisas. É possível que, finalmente, Owen descobriu um traço de possibilidade. Ele disse ao Elder atrás dele, pergunte para Elder Surrou. Naquele mesmo momento, Shu Feng estava cultivando em seu próprio quarto. Depois de 2 horas de refinamento, ele refinou continuamente 3 ervas espirituais santas. Se alguém visse aquela cena, ele certamente ficaria sem palavras. Mesmo mestres, para refinar uma erva espiritual santa levaria pelo menos um dia, mas Shu Feng não precisava nem de 1 hora. E ainda, a erva espiritual santa que Shu Feng refinava iria ser absorvida por completo pelo Dantian e nada seria desperdiçado. Mesmo mestres em cultivação marcial não podiam fazer aquilo, era dito que se uma pessoa normal refinasse uma erva espiritual santa, já seria muito bom se ele pudessem absorver 50% da energia espiritual. Parece que o preço por receber seu poder é extremamente alto. Mas mesmo assim, Shu Feng estava um pouco desamparado. Era porque depois de refinar as 3 ervas espirituais santas, ele não sentia nenhum traço de que iria quebrar a barreira para o 5º nível do domínio espiritual. Ele até sentia que seu Dantian estava vazio. Se ele fosse uma pessoa normal e absorvesse completamente a energia espiritual das 3 ervas espirituais santas, ele com certeza avançaria do 4 graus nível do domínio espiritual para o 5 graus nível do domínio espiritual. Aquilo indicava um problema. Embora o raio divino dava força a Shu Feng que excedia pessoas normais, para subir em níveis de cultivação, Shu Feng também precisaria pagar um preço que excedia o de pessoas normais. Energia espiritual. Embora Shu Feng também pudesse condensá-la, mesmo com meses de treinamento sem parar, os resultados não seriam tão bons quanto a energia espiritual contida em uma única erva espiritual santa. Isso mostrava o preço que Shu Feng tinha que pagar se ele quisesse subir o nível de sua cultivação. Isso seria também um grande problema em seu futuro. Esse é o tão falado existem prejuízos para todas as vantagens? Shu Feng realmente queria refinar as 2 ervas espirituais santas enquanto olhava para elas na cabeceira de sua cama. Mas ele não fez isso porque ele as preparou para dar a Shu Yui. Shu Yui deverá pisar no 5 graus nível de domínio espiritual em breve. Essas 2 ervas espirituais santas devem dar uma mão para ela. Depois de alguma hesitação, Shu Feng colocou as ervas espirituais santas de lado, assoprou a vela e dormiu. Na manhã do dia seguinte, Shu Feng já havia acordado cedo, então ele embalou as ervas espirituais santas e queria encontrar Shu Yui. Mas infelizmente, a corte interna era realmente muito grande e a quantidade de discípulos da corte interna era especulada de ser ainda maior que os discípulos da corte externa. Havia pelo menos 100.000 discípulos da corte interna. No vasto grupo de palácios que preenchiam os olhos tão longe quanto ele podia enxergar, para tentar encontrar uma pessoa lá era como pescar uma agulha no oceano. E irmão? Digo. Vamos nos juntar a uma aliança ou não? Essa é a caçada pelas medicinas espirituais, e quanto mais pessoas maior o poder. Uma vez que você entra em uma aliança é realmente difícil sair depois. No futuro, se a aliança tiver problemas, nós seremos arrastados juntos. Isso é verdade.
De toda maneira, vamos nos registrar no Plaza primeiro. Os dois jovens rapazes que pareciam irmãos passaram por Shufeng, mas sua conversação fez Shufeng muito contente. Senhores, vocês acabaram de dizer que o registro para a caçada pelas medicinas espirituais está começando? Shufeng foi e perguntou. Isso mesmo. Todo ano, o tempo da caçada é sempre diferente, então esse ano será mais cedo que no ano passado. Você parece ser um discípulo novo deste ano. Se você quiser se registrar, venha com a gente. Aquele sênior era bastante amigável. Me desculpe por causar problemas para vocês dois. Shufeng educadamente sorriu e ele estava bastante feliz. A tão falada medicina espiritual era uma medicina que continha energia espiritual. Havia diferentes tipos, e a medicina espiritual estava dividida em baixa qualidade, alta qualidade e top qualidade. A erva espiritual santa que Shufeng tinha era uma medicina espiritual de alta qualidade. A caçada de medicina espiritual era um benefício para o bem-estar dos discípulos da corte interna da escola Dragão Azur. Numa certa área na Cordilheira Dragão Azur, havia grandes quantidades de medicinas espirituais e aquela área era chamada de Montanha da Medicina Espiritual. A Montanha da Medicina Espiritual era originalmente terras proibidas da escola Dragão Azur, mas todo ano eles a liberam e todos os discípulos da corte interna iriam se registrar para ir na montanha. Era chamado de caçada pelas medicinas espirituais por causa que a medicina espiritual tinha natureza espiritual. Elas podiam se esconder embaixo da terra, correr extremamente rápido, e ainda tinham fortes ataques, então era bem difícil pegá-la. O atual Shufeng precisava de medicinas espirituais e quanto mais melhor. Convenientemente, a caçada pelas medicinas espirituais iria começar, e podia-se dizer que era uma ótima notícia. Júnior, parece que você ainda não se juntou a uma aliança. Você está se preparando para caçar sozinho? Um dos irmãos está olhando cima e o outro olhava abaixo para Shufeng. Tem alguma coisa errada com isso? Shufeng não entendia. Eu serei honesto. Essa caçada não é algo que possa ser feito por uma pessoa sozinha, então eu sugiro que você se junte a uma aliança. Os dois irmãos gentilmente deram o aviso. A tão falada aliança era uma organização criada pelos discípulos da corte interna. Porque essas organizações poderiam atrair uma relação mais próxima entre os discípulos, a escola Dragão Azur não se opunha a elas, e sim as encorajava. Eu acabei de entrar na corte interna, então eu não entendo as coisas sobre alianças muito bem, eu imagino qual aliança na corte interna é a mais forte? Shufeng perguntou com curiosidade. Haha, você perguntou para a pessoa certa. Nós dois temos feito uma investigação de muitas alianças na corte interna. De acordo com nossa investigação, existem em torno de mais ou menos 1000 alianças e o título de mais forte pertence à Aliança Mundial e à Aliança da Espada. A Aliança Mundial tem a maior quantidade de membros, atingindo pelo menos 5.000 pessoas. A Aliança da Espada é um pouco especial, se você quiser se juntar a eles, você deve ter treinado em habilidades marciais que usam a espada como poder. Aquelas pessoas bem ali que têm uma espada de ferro nas costas são membros da Aliança da Espada. Eles são chamados de os mais fortes não apenas por terem um monte de pessoas. A parte importante é que os fundadores das duas alianças são bem conhecidos na nossa escola Dragão Azur. Aquelas duas pessoas se tornaram discípulos do núcleo há 10 anos. Os discípulos do núcleo de hoje em dia são pessoas muito bem conhecidas, e com seus suportes poucas pessoas ousam agir contra as pessoas da Aliança Mundial e da Aliança da Espada. Irmão, você está um pouco errado. Embora a Aliança Mundial e a Aliança da Espada sejam bem poderosas, eu acho que a mais forte é a Aliança Alada. Bem quando o irmão mais velho estava descrevendo vividamente e coloridamente, o irmão mais novo teve uma opinião e o interrompeu. Embora a Aliança Alada seja forte, eles têm muito poucas pessoas. 2 punhos não podem lutar contra 4 mãos, e se realmente tiver um conflito, eles não seriam oponentes para a Aliança Mundial e a Aliança da Espada. O irmão mais velho balançou a cabeça. Pode não ser assim. Embora a Aliança Alada tenha poucas pessoas, eles são como dragões em corpos de homens e eles têm a habilidade de atacar centenas com apenas um. Eu sinto que mesmo se a Aliança Mundial e a Aliança da Espada se juntassem suas forças não seriam capazes de derrotar a Aliança Alada. O irmão mais novo replicou. O que é essa Aliança Alada? Vendo como os dois não descansavam em seus debates, Shufeng fiou mais e mais curioso enquanto escutava. Júnior, me escute. A Aliança Alada são lendas na nossa corte interna. Vendo aquilo,
O irmão mais novo foi para perto de Xu Feng e começou a narrar enquanto sua saliva voava para todo